Olá! Esta é uma videoaula sobre polaridade. Seja muito bem-vinda. Nesta aula, vamos aprender o conceito de polaridade, polaridade das ligações e polaridade das moléculas. Primeiramente, para compreendermos o conceito de polaridade, é necessário sabermos o que é a eletronegatividade. Pois bem, a eletronegatividade nada mais é do que a capacidade que um átomo tem de atrair os elétrons em uma ligação. Então, dizemos que um átomo ele é mais eletronegativo que outro quando este possui uma tendência maior para atrair os elétrons naquela ligação. E a polaridade está diretamente relacionada com a eletronegatividade, porque a polaridade ela ocorre devido à formação dos polos nas substâncias químicas que podem ser positivas e negativas de acordo com as cargas parciais que são formadas, podendo ser positivas ou negativas, a depender da diferença de eletronegatividade entre estes átomos. Então, podemos classificar as ligações entre ligações polares e ligações apolares, de acordo com essa diferença. Enquanto toda ligação iônica é polar, a polaridade da ligação covalente depende dos átomos presentes nas moléculas. Então, vamos ver um exemplo de ligação covalente entre dois átomos diferentes. Se pegarmos como exemplo o ácido fluorídrico, notamos que existe átomos de elementos químicos com diferentes eletronegatividades. O flúor, na tabela periódica, é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, neste caso, vamos notar que existe uma diferença de eletronegatividade entre esses átomos de elementos químicos, pois tratam de átomos diferentes. Então, o hidrogênio e o flúor estão compartilhando os elétrons, mas o flúor, como é um elemento mais eletronegativo que o hidrogênio, atrai mais a nuvem eletrônica para si, criando um polo parcial negativo nessa região, que é representado através de um vetor, que indica onde está o acúmulo de cargas negativas, neste caso, no flúor. E o hidrogênio fica representado pelo acúmulo de cargas parciais positivas. É aí que nós percebemos a formação de polos que foram criadas entre átomos de elementos químicos diferentes, devido à sua diferença na eletronegatividade. Já no caso das ligações apolares, os átomos envolvidos na ligação possuem diferença de eletronegatividade igual ou muito próxima de zero. Então, não há deslocamento de cargas nem formações de polos parciais, como nas ligações polares. Por exemplo, em moléculas apolares, é muito comum que aconteça de elementos químicos estarem ligados aos mesmos elementos químicos. Por exemplo, o hidrogênio ligado a um outro hidrogênio, o cloro ligado a um outro cloro, um flúor ligado a um outro flúor. Como não existe diferença de eletronegatividade nestes casos, pois estão se tratando do mesmo elemento químico, a eletronegatividade deles são iguais, então não ocorre a formação desses polos, logo também não ocorre a formação de cargas parciais. Por isso, chamamos este tipo de ligação apolar. E estas moléculas que possuem a mesma ligação com o mesmo tipo de elemento químico de ligação apolar, moléculas apolares. Agora que já sabemos identificar se uma ligação é polar ou apolar, vamos aprender agora como isso acontece com as moléculas. Na polaridade das moléculas, pode ser identificado de acordo com dois critérios. Além da diferença de eletronegatividade, é também identificada através da geometria molecular. Então, se a molécula for formada por ligações entre átomos dos mesmos elementos químicos, como o caso do
O2, H2, N2, Cl2. Estas serão moléculas apolares, pois não há diferença de eletronegatividade entre seus átomos. E se a molécula possuir dois átomos de eletronegatividades diferentes, então essa molécula será polar, como o caso do HCl, do HF, HBr e HI. Existe uma regra muito conhecida que se trata de semelhantes dissolvem semelhantes. Então, neste caso, moléculas polares dissolvem moléculas polares e moléculas apolares dissolvem moléculas apolares. Uma outra maneira de identificar também é através da geometria da molécula. Então, tratando-se de uma geometria linear, primeiro nós identificamos quem é o átomo central. O átomo central geralmente está em menor quantidade na molécula e é o que realiza o maior número de ligações. Então, se em uma molécula linear nós tivermos dois ligantes iguais, esta molécula é apolar. E se nessa mesma molécula esses dois ligantes forem diferentes, esta molécula é considerada polar. Se temos uma molécula com a geometria trigonal plana e o átomo central estiver com 3 ligantes iguais, esta molécula é considerada apolar. E é considerada polar se apenas um desses ligantes for diferente. Basta que um desses ligantes sejam diferentes para que ela seja considerada polar. Já na geometria tetraédrica, a gente aplica a mesma ideia da trigonal plana. E moléculas que possuem geometria angular são sempre polares, e moléculas que possuem geometria pirâmide são moléculas polares também. Para que vocês visualizem melhor, trouxemos o exemplo da água. A água é considerada uma molécula polar. No entanto, o oxigênio ele está atraindo as cargas dos dois hidrogênios para si. Só que aí não depende somente da eletronegatividade. A geometria molecular da água interfere nesse momento. Então, ocorre a soma desses dois vetores e ocorre a formação de um polo parcial negativo ao redor do oxigênio. Por isso, a molécula de água é considerada polar e não apolar, como segue a regra. Um exemplo de molécula apolar é o gás carbônico, que é o CO2, que também é determinado através da eletronegatividade e da geometria que ele se encontra. Porque o que acontece? Na ligação entre o carbono e o oxigênio ele possui a nuvem distorcida. A nuvem eletrônica está direcionada para os dois átomos de oxigênio, só que eles se encontram em direções opostas e eles se tratam de átomos iguais, né? Eu tenho um carbono ligado a dois átomos iguais, que é o oxigênio. Então, neste caso especificamente, como a gente tem dois vetores de mesma intensidade, de mesma força, só que de direção oposta, esses vetores eles se anulam, gerando então, uma molécula apolar, uma molécula sem polos, já que esses vetores se anulam. Quer aprender mais? Fica ligado nas próximas videoaulas e qualquer coisa pode entrar em contato pelo nosso e-mail. Agradecemos pela sua atenção.